Galera, temos aqui também um corte da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá e ver aqui essa reportagem. Vamos lá. Olha os números aí de Filipe Luís desde a derrota anterior. Números apenas com o time principal. 28 jogos, 19 vitórias, 8 empates e uma derrota. Aproveitamento de 77,4%, 50 gols marcados e 16 sofridos. Não perdia desde 17 de outubro de 2024. Um Flamengo que não desempenhou ontem e aí já tem até uma certa... Não é pressão, né? Mas... questionamento para cima do trabalho do Felipe, a gente pode dizer isso, Fê? Exagero, né? É? Exagero muito completo. Tudo é muito grande com o Flamengo, né? Os elogios, as críticas. Eu acho que, no geral, o trabalho é de excelente nível. Tem mais taça do que derrota. Ele perde uma invencibilidade, ele tinha a chance, né, de ultrapassar a invencibilidade que o Jorge Jesus conseguiu construir em 2019, né, sendo comandante do Flamengo, e ontem o jogo foi abaixo. O que gerou mais polêmica foi a opção de ter preservado jogadores importantes. Não entrou com o Pulgar, que faz uma ótima temporada, junto com o De La Cruz. De La Cruz foi até o autor do gol e o jogador mais lúcido ontem dentro de campo. E o lado direito ficou muito desconfigurado, né, Glaucio? Porque não tinha o Wesley nem o Gerson, ou seja, 2 jogadores de seleção. 2 jogadores que têm uma combinação muito grande. Mas eu nem acho que a questão foi tanto por conta dos desfalques. Eu concordo com a fala do Filipe Luís. O time que entrou em campo era bem superior ao Central Córdoba e era completamente capaz de conseguir uma vitória no Maracanã. Só que o time ontem errou mais do que o natural e estava desconcentrado. Muito sem a mobilização que a gente conhece desse Flamengo. O que acontece, né? Que é natural. Acontece, em algum momento ia acontecer. Tem dia que é noite. Exatamente. Em algum momento ia acontecer. Aconteceu no Maracanã. Mérito para o Central Córdoba, que conseguiu aproveitar as oportunidades, erros em bola aérea defensiva, erros em saída de bola. O Everton Araújo não aproveitou a oportunidade. No segundo tempo, o Felipe até coloca os seus titulares para tentar elevar um pouco o nível de produção, mas foi um jogo abaixo mesmo. Aliás, na Libertadores, nos 2 jogos, o Flamengo não jogou bem. Ele conseguiu a vitória contra o Táchira na Venezuela, mas não convenceu. Foi bem contra o Vitória e agora voltou a jogar mal. Acho que o Filipe Luís mostrou que é um grande líder e trouxe a responsabilidade para ele. Vamos ver daqui para frente a sequência. Mas, de fato, ontem o Flamengo não criou e errou bastante defensivamente. E havia essa expectativa também do retorno do Pedro. Chegou a entrar, mas pouco tempo. Aquilo a gente já tinha até falado, né? Deve ir paulatinamente, voltando de lesão, 7 meses parado, enfim. Mas os números dele nessa partida de ontem, 3 ações com bola, uma ação na área rival, uma chance criada, um aproveitamento no passe de 66,7% e uma posse recuperada. Não finalizou o Pedro. Recorte pequeno, não dá para julgar muito. É um atleta que está voltando depois de 7 meses de uma lesão séria. É necessário ter paciência para ele readquirir ritmo, para ele se adaptar, para ele conhecer o trabalho do Filipe Luís como um treinador. Mas a gente está falando de um cara bem fisicamente, saudável, melhor camisa 9 do país. Um jogador com condição de vestir a camisa 9 da seleção brasileira hoje, diante do cenário de carência na posição. Ontem ele entra na vaga do Alexandro, ele entra para formar uma dupla de ataque com o Bruno Henrique, que pode ser uma alternativa para o restante da temporada. O Plata foi deslocado para ser um cara mais ali pelo lado esquerdo, um lateral, praticamente um ponta, que o Flamengo acabou se expondo um pouco mais para tentar buscar o resultado. Mas diante de um time que, no geral, no padrão, costuma jogar bem e criar muito, ele pode ser muito beneficiado. O que tem acontecido com esse Flamengo? Tem gerado muitas chances claras, mas não tem sido eficiente. Tem desperdiçado muitas oportunidades. O Pedro é um exímio finalizador, É um camisa 9 realmente de elite aqui no futebol continental, e a notícia para o torcedor rubro-negro é maravilhosa, do retorno dele. Agora vai ter um pouco mais de sequência. Acredito que não vai ser titular contra o Grêmio, mas vai ter minutos também no fim de semana. O Central Córdoba venceu o Flamengo, favorito, fora de casa. Resultado. E aí teve festa na saída dos jogadores do Central Córdoba. Vamos ver. Nação, um negócio agora, cara. A partir de agora, vamos pensar no próximo jogo. Esse jogo de ontem aí já era, não tem mais o que fazer, Já tá feito a cagada, pelo perdão da palavra. Mas é isso. Agora vamos pensar aqui no próximo jogo. Flamengo e Grêmio, na Arena do Grêmio.
domingo às 17h30, tá? Vamos lá então, ó, Internacional 4 pontos, Corinthians também 4, Grêmio, Ceará 4, não sei por que eu falei Grêmio, tá? Ceará 4, Fortaleza 4, Botafogo 4, Flamengo 4, Palmeiras 4, Juventude 3, Fluminense 3, Grêmio 3, Vasco 3, Cruzeiro 3, Bahia 2, São Paulo 2, Bragantino 1, Santos 1, Mirassol 1, Sport 1, Atlético Mineiro 1 e Vitória 0. E os jogos da rodada começam nesse sábado, às 16 horas, com Bragantino e Botafogo, Juventude e Ceará. Às 18h30 tem o Clássico Paulista, né, o Derby, Palmeiras e Corinthians. Às 21 horas tem Vasco e Sport. No domingo, às 16 horas, tem Bahia e Mirassol. Às 17h30, 2 jogos, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. Às 19h30, Fluminense e Santos. Às 20 horas, Fortaleza e Internacional. E às 20h30, Atlético Mineiro e Vitória. Tá, então, a próxima rodada do Brasileirão, começando neste sábado, às 16 horas. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu. Fui.